E eu já convido de cara o professor Antônio Roveroni, que está comigo, todos nós pelo sistema Meet, todos nós de forma remota, mas participando intensamente deste, que é um momento especialíssimo para todos nós, né, a comunicação, a responsabilidade que nós temos na comunicação, exatamente para ir socializando informações, chamando a atenção das pessoas para a importância que temos justamente todos contra a Covid. Bom dia, Antônio Roveroni. Muito bom dia, professor Paulo Albuquerque, amigos da Hora Cidadã. Estamos aqui no programa 5 dessa nossa edição emergencial da Hora Cidadã, na sua 10ª edição, ano 2021, um programa de extensão universitária da Universidade de Gurupi. Hoje nós vamos contar com a presença do secretário de Saúde do município, o Helmivan Milhomem, e vamos falar um pouco sobre as preocupações que eu acho que são de todos os munícipes, todos os cidadãos do município, sobre contágio, sobre o tratamento e a vacinação. Antes de mais nada, professor, informar o nosso amigo ouvinte, essa reunião está sendo gravada, posteriormente será postada no canal do YouTube da Hora Cidadã, e a participação nessa sessão implica na autorização para a gravação de sua participação, e todos os direitos são cedidos à Universidade de Gurupi, Universidade Pública do município de Gurupi. Como desceu, antes de mais nada, agradecer aqui a presença das minhas alunas, a Adriana Alves Rodrigues, a Dayana Monteiro Aguiar, a Lara Gomes Dias, a Luizânia Saraiva, e a Maria Eduarda, Marlene Lohane, Rodrigues, Maria Eduarda Isaacson. Hoje nós estamos tentando fazer uma experiência, viu, professor? A participação dos acadêmicos. No programa de hoje, eles vão participar pelo chat, mandando perguntas. E aí, com o passar do tempo, a gente vai tentar fazer a participação deles com a voz e com o vídeo para ficar no canal. Tudo bem? Como desceu, professor? Muito bem. Como sempre, a professora doutora Márcia Marrone, que é enfermeira. E hoje a gente, como já disse o Roveroni, estamos com o Helmivan Milhomem, que é o secretário municipal de saúde, ele é natural de Araguaína, graduado também em enfermagem pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, o ITEPAC, de Araguaína, é especializado em auditoria em serviços de saúde pela Faculdade São Camilo do Rio de Janeiro e em sistemas de regulação de saúde pelo Hospital Sírio-Libanês e UFT. Enfermeiro, atuando pelo estado do Tocantins, desenvolveu uma atividade importantíssima agora desde 2019, justamente no Ministério da Saúde, né? Ou seja, o homem sabe tudo de Covid, ou pelo menos se não sabe tudo, tem uma experiência danada, já está com os ombros largos de tanto falar de Covid e de atuar contra a Covid. Primeiramente, obrigado, muito bom dia, secretário Helmivan Milhomem. Liga o microfone, teu microfone está desligado. Está desligado o teu microfone, Helmivan. Perdão. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham. Satisfação estar aqui com vocês. Perfeito. Márcia, tudo bem, Márcia? Bom dia, Paulo, bom dia, professor Roveroni, bom dia, Helmivan, bom dia aos ouvintes e os acadêmicos que estão nos acompanhando nos bastidores e os ouvintes da Hora Cidadã. É mais uma grande satisfação estar com vocês. Perfeito. Roveroni, nós escolhemos algumas trilhas, alguns caminhos para o programa de hoje. Ilustre para nós aí, por favor. Bom, professor, eu acho que a principal preocupação ainda é a questão da contaminação. Perfeito. Como é que o pessoal está se contaminando? Os números, está aumentando a contaminação, estamos dentro da segunda onda, a curva de contágio está subindo, está caindo, é a grande preocupação, esse é o primeiro passo. Um segundo ponto que nós pretendemos tratar hoje é sobre o tratamento precoce, que nós tratamos no programa 4, com a doutora Ana Terra, que é médica lá do Regional de Gurupi, explicou bastante sobre os efeitos dos remédios, as advertências, e aí pretendemos trabalhar isso, ver se o município tem alguma posição oficial sobre esse tratamento precoce, uma questão muito discutida. E, finalmente, sobre a vacinação. Qual é a previsão? Que hora que chega a vez da gente? Quem já foi vacinado? Primeira, segunda dose? O pessoal da segunda dose está voltando? Coisas nesse sentido. Essa é, em resumo, a pauta de nossa reunião de hoje. Muito legal. Helmivan Milhomem, de cara, eu sei que você está chegando agora, mas, enfim, a responsabilidade já está nas suas mãos. Eu percebo que os números têm se
vem se mantendo de uma certa forma estáveis, e eu considero até, porque já tivemos índices muito maiores, os índices de contaminação razoavelmente baixos. Você consegue fazer um diagnóstico de por que a gente está se mantendo nessa faixa de 40 a 50 infectados por dia, Helmivan? Então, Paulo, eu tenho, como você falou, tentado acompanhar, porque o volume de informações realmente é grande, mas a gente já vem acompanhando os números gerais a nível de Brasil e de Estado já há algum tempo, e vi, né, eu tenho acompanhado aí o gráfico de contaminação. Felizmente, ele parou de crescer, né, estabilizou e existe já uma tendência de queda acentuada. Eu costumo seguir pelo princípio de que nós estamos numa pandemia, Paulo, que atinge a todos e a todos os segmentos. E é uma guerra de todos nós, né? Então, não adianta apenas um segmento, apenas uma linha, pensar ou agir se os demais não fizerem. Então, entendo que o comportamento da comunidade, a forma como ela lida com essa situação, a atuação da gestão, a atuação de segmentos importantes como é o da imprensa, por exemplo, tudo isso soma e a gente consegue estabilizar essa linha, né? Porque, como todos nós sabemos, a forma de transmissão desse vírus ela está muito ligada ao comportamento da comunidade. Então, eu atribuo muito a essa parceria, a forma como a sociedade se comporta para a gente estar nesse momento, além daquela linha que existe natural, né? Essa linha natural da evolução das doenças, ela também traz isso. Ela chega no limite e volta. É tanto que nós estamos numa segunda onda, né? Então, em algum momento ela passou e tal. Nós temos o advento das vacinas, que, sem dúvida, também vai influenciar no comportamento da evolução da doença. Perfeito. A Márcia Marrone é uma das que tem, desde o início, conosco aqui, trabalhado muito essa questão da necessidade das pessoas, esse segmento, um desses segmentos, que foi bem alertado aqui pelo Helmivan, puxarem para si a responsabilidade. Você também, Márcia, de certa forma, observando esses números agora, que se mantêm razoavelmente baixos, o que é comemorável, claro, mas consegue perceber que a comunidade tem dado respostas positivas ou nem tanto assim, Márcia? Bem, eu fiz um parâmetro aqui dos últimos 5 dias, dos dados que tem no site da prefeitura, né? E a gente consegue ver que realmente a curva ela está estável, mas ainda em ascendência, né? Então, o que a gente sabe, temos números aí que precisa baixar, não tem como. Nós mantermos ainda uma quantidade de pessoas em tratamento. Nós temos hoje, que foi o dado de ontem, hoje ainda não foi publicado os dados, nós temos 1.602 pessoas em tratamento, né? Os casos de ontem foram 45, os casos dia têm tido uma pequena baixa, mas ainda assim continuamos em números para uma cidade com 85 mil, 95 mil habitantes como a nossa, ainda são casos são números muito apavorantes. Você disse que tem 1.000 e quantos em tratamento, Márcia? 1.600? 1.602 em tratamento. Secretário, esses 1.602 em tratamento, certamente nem todos estão precisando do atendimento mais de frente, né? A secretaria monitora esse pessoal, certamente. Helmivan. O microfone está desligado, Helmivan. Perdão. Como é que esse tratamento é feito? Nós estamos fazendo esse levantamento para a gente ver como é que isso tem sido acompanhado. Existe uma forma de se acompanhar esse paciente, que ele tenha o conforto, que ele tenha a segurança e, principalmente, que a saúde dele, a evolução de forma mais agressiva da doença, não seja sofrida por esse paciente. Então, nós estamos buscando entender como é que está sendo essa forma de acompanhamento, porque uma das coisas que a gente sabe, Paulo, no acometimento de qualquer doença grave, e como no caso da Covid não é diferente, o impacto emocional ele é muito grande, né? Então, além de realmente acompanhar como é que está a sintomatologia do paciente, é preciso dar esse aporte para ele quando a gente pensa no motivo de segurança, do próprio ponto de vista emocional e da evolução da doença.
nós estamos acompanhando aqui como é que tem sido feita essa forma e, à medida que tomarmos mais pé dessa situação, se for necessário implementar novas medidas e novas ações para melhorar, nós estaremos fazendo. As medidas preventivas mais efetivas, a gente consegue identificar, e eu passo essa pergunta tanto para o secretário Helmivan quanto para a Márcia, que é também um especialista da área, aliás, ambos são enfermeiros, né, o que de certa forma nos deixa mais tranquilos com relação à responsabilidade da resposta. As medidas mais efetivas no caráter prevenção, nós poderíamos hoje ter uma noção exata assim, eu sei, a máscara é importante, o lavar as mãos é importante, nesse ano todo. Vocês sabem por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu tenho ouvido assim, nesses últimos dias, olha, essa história de ficar, sabe, neurótico com as compras que faz no supermercado, de chegar em casa e ficar passando álcool o tempo todo, sabe, nem é tão importante assim na questão contaminação. Eu não sei se vocês podem colaborar nesse sentido. Paulo, nós estamos tratando de uma doença relativamente nova, né? Sim. Nós estamos tratando aí, embora dentro do hospital, por exemplo, a gente já tem protocolos que não são nada novos, são antigos, da prevenção, dependendo da forma de transmissão da doença com o paciente com que você está lidando. Dentro do hospital, a gente encontra, você deve ter visto, existem seções, apartamentos, ala do hospital, em que ele é separado, né? A gente chama de isolamento, enfim. Porque quem já vive naquele meio, naquele ambiente, ele já tem os protocolos, como eu falei, antigos, e que todo mundo conhece, da gente se prevenir da doença, dependendo da forma que ela é transmitida. Mas hoje nós temos essa situação ampliada, ela atinge toda a comunidade. Então, quanto mais informação as pessoas tiverem da forma de prevenir, melhor. E cada forma de prevenir que você puder implementar na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, melhor. Quanto mais você conseguir ficar isolado do ponto de vista de você se distanciar das pessoas, porque você pega da outra pessoa, né? Salvo algum momento que você pode tocar em algum objeto. Então, todas as medidas são importantes, né? Quando você sabe da forma que a doença é transmitida, quanto mais medidas você puder ter, você usar máscara, você manter o distanciamento, você manter as suas mãos limpas. O impacto disso, por exemplo, Paulo, não vai ser apenas na transmissão da Covid, a doutora pode me ajudar nisso. Vai ter impacto, inclusive, em outras patologias que também são de transmissão aérea, que transmitem da mesma forma. Então, quanto mais você, cada cidadão, cada pessoa, porque tem gente que consegue ficar em casa, isolar e tudo, mas não é todo mundo que é assim. Você tem que ir para a rádio, eu tenho que ir para o hospital, a doutora tem que administrar as aulas dela, ou ir para o hospital também. Então, quanto mais a gente se expuser, mais cuidado a gente tem que ter. Todas essas medidas são importantes, e todas elas se somam, Paulo. O mundo, na verdade, tem esse questionamento. Qual é a fórmula correta? Perfeito. Ela ainda está sendo montada, elaborada. O lance é pecar pelo exagero, então, né, Márcia? Exatamente. Tudo que eu endosso aí, o que o secretário Helmivan falou, exatamente. Tudo é muito novo, tudo é muito obscuro, mas em se tratando de uma patologia que ela é transmitida pelo ar, pelas gotículas de fungo, nós sabemos o que são gotículas de fungo, mais uma vez, né? São as partículas que nós emitimos através da boca e do nariz, né? Então, essas partículas, elas podem estar tanto em objetos animados e inanimados, né? Então, o que acontece? Se eu tomar essas precauções, como a lavagem persistente das mãos, usar a máscara, que é imprescindível em todos os momentos, né? Usar a máscara e máscaras de boa qualidade. Eu friso sempre aqui no Hora Cidadã, né? Vamos utilizar máscaras de boa qualidade. Não adianta usar aquela máscara fininha. Vamos usar máscara de tecido duplo ou dar preferência às máscaras PFF2, né? Que são máscaras com filtro. E sem dúvida, Paulo, a questão de chegar do supermercado, quantas pessoas passaram a mão naqueles produtos? O caixa passou a mão no produto, o empacotador passou a mão no produto. Então, chega em casa,
higieniza bem seus alimentos, higieniza bem os produtos, Pronto, depois pronto. higienize bem suas mãos. Pronto, então é pecar pelo exagero mesmo. Roveroni, as Exatamente. nossas alunas estão mandando mensagens aí, eu estou só acompanhando de longe. Exatamente, a Dayana Monteiro Aguiar, ela faz uma primeira colocação que eu acho muito importante. Ela fala assim: parar de assistir a Globo. A Globo não tem me ajudado em nada. Realmente, a Globo ela dá um noticiário nacional. Eu acho que realmente aí nós podemos entender como uma queixa de um cidadão, de uma cidadã, no caso, com relação aos noticiários locais, com relação às informações. E aí ela coloca uma coisa muito importante, que eu acho interessante também, que ela diz assim: infelizmente o povo não está preparado para retomar suas atividades normais. Ela coloca: a massa só funciona por meio de ameaças e a proibição por parte de seus governantes, na opinião dela, claro. Né? E, de fato, isso preocupa. Eu até coloquei também uma outra questão que pode se encaixar. A diminuição do contágio nesse momento não pode permitir ou não pode dar condições ou a ideia de relaxamento das medidas de restrição de circulação e isso acabar a gente voltando aí para os números subirem? Esses primeiros questionamentos aí para a gente tocar o nosso programa. Muito bem. A Maria Eduarda está dizendo o seguinte: olha, tem uma dúvida sobre um assunto ocasionado pela pandemia. A fome que chegou com tudo na mesa dos brasileiros. Quais medidas no combate à Covid-19 e à fome no período de pandemia? Nós tivemos... Bom, o Helmivan está chegando agora, mas a gente consegue observar que há uma preocupação também das autoridades e da própria sociedade. A Márcia, uma dos que tem também trabalhado isso conosco, a questão do desenvolvimento da empatia da sociedade, né, por meio das associações, por meio, até isoladamente, as pessoas têm ajudado nessa questão da fome, porque é uma marca também. A pandemia, junto com esse problema da saúde, trouxe também as dificuldades que nós temos para superar problemas como fome. Né? A Maria Eduarda está trazendo essa questão aqui para nós. A Lara também diz: olha, tem uma pergunta: vai ter um ambiente específico, um local para tratar pacientes sequelados da Covid? A questão da sequela, uma equipe multiprofissional, esse é um tema importantíssimo. Márcia e Helmivan certamente podem nos ajudar nesse sentido. E hoje mesmo eu estava conversando, Roveroni, com um amigo nosso, inclusive, e ele teve Covid, eu nem soube, ele passou, disse que mais de 20 dias fechadinho em casa, não precisou. Ele disse: Paulo, é impressionante a quantidade de problemas que eu tive depois de, entre aspas, não ter mais nenhum problema de infecção. O cara emagreceu enormemente, diz que tem problemas que precisam ser agora trabalhados por equipes multiprofissionais. É uma questão interessantíssima essa da Lara, para saber se o município também está preocupado com isso, não é, Helmivan? Então, Paulo, a gente tem visto muito sobre isso, não só a nível de Tocantins ou de Gurupi ou do Brasil, na verdade do mundo, que são as outras ondas da pandemia, que não são exatamente as pessoas contaminadas com o vírus. Né? A gente vê falar nas outras ondas da doença, que subiu o número de casos, de mortes, mas existem as outras ondas que não são exatamente pessoas doentes com o vírus. Né? E elas vêm, são os outros segmentos da saúde que são impactados, os outros segmentos da sociedade que serão impactados. A gente pode listar um monte deles aqui, iniciando pela economia, né? Mas nós podemos lembrar também das doenças negligenciadas. O que são isso? São aquelas doenças que, devido à instabilidade no sistema de saúde que a pandemia causou, que elas foram prejudicadas no seu atendimento, que elas afastaram da UBS, que elas deixaram de tomar aquele remédio da pressão que elas tomavam. Isso tudo virá a conta disso a médio e longo prazo. Né? E o sistema de saúde, eles precisam estar preparados para isso. Além disso, tem aquele impacto dos sequelados, que são as pessoas que tiveram Covid e que, a partir do momento que tiveram Covid, elas não conseguiram uma recuperação imediata. Muita gente se recupera bem, ok, mas muita gente fica com sequela, Paulo. Uhum. E isso também está impactando, vai impactar ainda mais nos serviços de saúde. Né? Uhum. E precisa se adequar, principalmente porque a gente fala de reabilitação. Né? E aqui em Gurupi existe esse projeto, né, do Centro de Reabilitação que está sendo implantado. Eu já tive um breve acesso a isso, a prefeita tem falado sobre isso, sobre essa preocupação de nós encorparmos, de nós darmos musculatura para o sistema de saúde, para ele receber esses impactos que vêm, principalmente aquele que tem o papel de reabilitar a
pessoa que veio dessa doença, que teve lá as suas complicações no pós-Covid, que infelizmente, Paulo, nós temos tido muitas mortes a nível de Brasil e fora do Brasil em pacientes nesse período, né? Porque deu uma melhorada e tal, mas acabou complicando depois. Então, tem até uma estrutura física. Tem até uma estrutura física muito interessante lá, você deve estar se referindo a essa, que está montado lá exatamente na saída para o Peixe, né? Do lado do prédio da prefeitura, um ambiente que foi inaugurado no ano passado, que me parece que vai servir enormemente para isso que a gente está falando, as sequelas, né, Helmivan? Perfeitamente. A reabilitação desses pacientes e que a quantidade, Paulo, que a gente vê tem sido muito grande e vai ser um impacto no sistema de saúde. Felizmente, aqui em Gurupi, a prefeita está atenta a isso, já tem esse projeto do SER, então nós vemos aí como uma ferramenta muito boa e que está sendo adequado, preparado da forma que tem que ser, justamente para dar suporte. Mas não é só isso. As unidades, as 15 unidades que nós temos na zona urbana, as 2 unidades da zona rural, elas também precisam e estão sendo feitos o planejamento da forma como elas precisam se adequar, não só do ponto de vista estrutural, físico, equipamentos, mas principalmente na capacitação dos profissionais que atuam nessas unidades. Eles precisam estar qualificados, eles precisam estar atentos, porque essa é uma demanda, Paulo, que vai chegar e vai impactar no sistema de saúde. Perfeito. Seria bom lembrar também que a Universidade de Gurupi tem trabalhado os profissionais da área de fisioterapia, sobretudo, nesse tratamento pós-Covid. E é um aspecto interessante, né, da pandemia. Algumas profissões serão extremamente valorizadas quando a gente passar por essa tempestade, não é verdade? E a fisioterapia é uma delas, né? Isso. Na verdade, eu até ia comentar agora que a clínica de fisioterapia da Universidade Unir foi uma das primeiras no estado a colocar profissionais e a sua estrutura à disposição do tratamento das sequelas da Covid. Né? Foi a primeira clínica a colocar-se nesse serviço, né? Porque, na verdade... Márcia, não é só uma questão da parte motora ou da saúde, enfermagem, medicina, fisioterapia. Tem também a psicologia, que também já está se preparando para prestar esse serviço. Exatamente, porque principalmente quando o paciente ele está com a doença, ele sofre muito, a questão psicológica dele fica altamente afetada. Porque a gente sabe, até hoje sabemos, né, que é uma loteria. Infelizmente, falar desse jeito parece ser frágil, e realmente é o que nós somos. Em cada organismo, o vírus ele reage de uma maneira, né? Então, de repente, você pega e os sintomas são leves, o outro pega um sintoma moderado, o outro pega um sintoma gravíssimo. Então, as pessoas ficam abaladas psicologicamente. E até porque nós estamos vivendo uma pandemia há mais de um ano, né? E isso restringiu muitas coisas do nosso viver, do nosso fazer. E isso acaba afetando psicologicamente todo mundo. A Lara está dizendo uma coisa interessante aqui, Roverone, até para quem não pegou a Covid, há um abalo psicológico, né? Exatamente. Há um abalo psicológico, né? Esse negócio de ficar em casa. Nós temos visto situações de muitas pessoas, né? Não vamos aqui dividir por faixa etária, mas principalmente as pessoas mais idosas, por exemplo, tem um impacto muito grande nisso, de ficar isolado dos seus queridos, de ficarem presos dentro de casa. E outra coisa, o medo, o pavor. Nós sabemos que o impacto de um diagnóstico de uma doença grave em qualquer um de nós gera uma dificuldade emocional muito grande, né? Isso existe, inclusive, uma classificação, se tiver algum psicólogo na sala, poderá me ajudar,
e uma classificação de quando você recebe a notícia de uma doença grave, as suas formas de reação, né? Só que mesmo quando você não tem a doença, o medo, você fica vendo com a situação real, aquilo que a mídia mostra, tem gerado um impacto grande em muitas pessoas. Eu, particularmente, tenho um amigo, Paulo, que ele já se autodiagnosticou com Covid 12 vezes. Está tão pressionado que ele já encontrou a doença 12 vezes nele mesmo. Imagine que ele sentiu todos os sintomas. Então, a gente imagine isso numa escala maior. O impacto emocional realmente é muito grande. É verdade. E para isso, o teste rápido poderia ajudar, se tivesse uma melhor oferta desse teste rápido. Mas você sabe uma coisa interessante? Você sabe uma coisa interessante, Reverone? Eu até fui surpreendido. O Helmivan vai poder assinar embaixo. Aqui em Gurupi, a oferta de teste rápido é muito grande. As pessoas, inclusive, estão chamadas para fazer o teste rápido, não é, secretário? Perfeitamente, perfeitamente. Hoje nós temos aí os testes rápidos durante toda a semana, no período da tarde, em 13 unidades. As outras demais unidades também ofertam esse teste em período integral, são 3 unidades direcionadas para isso. Então, realmente existe. E é importante que as pessoas tenham essa consciência e que elas procurem testar, principalmente pelo fato de que quando você descobre antecipadamente, você pode tomar mais cuidado para que você não seja uma das pessoas que espalha isso, vai proteger sua família. Perfeito. Nós vamos tratar agora, daqui a pouquinho, tem como fazer esse tratamento precoce ou atendimento precoce? Eu queria, e nós precisamos de uma posição oficial do município, qual que é a opinião dele, do município, com relação a isso. Roveroni? Então, tratamento precoce, né? E a coisa não está pacífica. Não está pacífica. Nós que somos da universidade, a gente vive correndo atrás de artigos científicos, né? Inclusive, na semana passada, conversando com a doutora Ana Terra, ela explicou, não existe um remédio para Covid, muito menos um remédio que você toma e fica uma capa, um escudo protetor, né? Mas essa semana tivemos a notícia de alguns remédios aí que foram aprovados, algumas medicações foram aprovadas pela Anvisa, que não tem nada a ver com essas que estão na boca do povo, são outros medicamentos e que foram aprovados pela Anvisa para tratamento hospitalar, né? Seja como for, o município ele tem uma posição oficial sobre isso, o tal do kit Covid, ele está sendo ministrado, a pessoa vai lá na UPA ou vai lá na UBS, ela recebe algum tratamento? Qual é o efeito desses remédios no corpo das pessoas? Porque também é bom lembrar que algumas dessas medicações as pessoas acabam tomando sem prescrição médica e acabam tomando demais e acabam sofrendo outros efeitos, né? Além disso, é importante lembrar que a Covid ela se transmite bastante, mas a mortalidade dela é baixa. É baixa, realmente. No Brasil está em torno de 4% de mortalidade. Ou seja, de cada 100 pessoas que pegarem Covid, a mortalidade é de 4. Isso também varia de local para local, varia de uma série de circunstâncias. Agora, significa o seguinte, se de cada 100, 96 vão se curar, isso não quer dizer que você se curou de Covid porque você tomou determinado medicamento, né? Tem gente que começa a sentir os sintomas, vai lá e toma um medicamento e fala, pronto, fiquei bom aqui, aí posta na rede social, eu tomei o remédio aqui e fiquei bom, e portanto, conclui errado, isso é importante destacar. Então nós queremos, viu, o secretário Helmivan, e também a Márcia colaborar nessa parte, sobre a posição oficial. Está chegando aqui o João Vitor Trier Santana, aqui nos nossos bastidores, seja bem-vindo, e com os nossos queridos alunos aí, terceiros períodos matutino e noturno do curso de Direito da Universidade de Gurupi, meus alunos de Direito Constitucional. Então, pontuando, qual é a posição oficial do município com relação ao tratamento precoce, secretário? Então, doutor, veja bem, existem algumas coisas que o senhor até colocou aí que precisam ser vistas, né? A primeira é do ponto de vista legal, né? Como é que funciona tratamento médico, né? Como é que devem ser as indicações medicamentosas,
o outro ponto de vista que também é legal é do direito ao acesso do paciente, que também é garantido por lei, como todos nós sabemos. E como o senhor também muito bem colocou, existe aí uma discussão muito ampla a respeito disso, né? Então, nós vamos partir do ponto, vamos para os conceitos, o que seria tratamento precoce, né? E lembrando que isso é muito uma decisão do profissional que atende o paciente, né? Então, ele é quem vai tomar essa decisão do que o paciente dele vai tomar. E nós sabemos que não há essa interferência, não há como interferir nisso e nem se deve fazer isso, porque o médico é um profissional capacitado e legalmente habilitado para tomar essa decisão de qual medicamento, em qual hora. Ele tem ali a análise clínica do paciente, ele tem ali o acesso aos resultados dos exames desse paciente. Ele é profissional habilitado para tomar essa decisão, em que momento começar e que tipo de tratamento que ele vai dar. Isso é o profissional médico. Então, eu posso entender, secretário, eu posso entender nesse momento o seguinte: não é para sair tomando remédio sem ouvir o seu médico. É isso, né? Nem no caso da pandemia e nem em momento algum. Né? Exatamente. Corre riscos. Independente da pandemia, não faça isso. Né? Porque o que a gestão, que o município se preocupa em fazer, doutor? Se preocupa em ofertar para o profissional médico, para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, para os demais fisioterapeutas e psicólogos, enfim, as ferramentas, os instrumentos, os medicamentos, os insumos que eles necessitam para dar o suporte adequado para o paciente. E isso a gestão tem buscado fazer, mesmo com todas as limitações que tem, seja do processo administrativo, seja do ponto de vista econômico-financeiro, seja do ponto de vista da dificuldade de se conseguir insumos, medicamentos e vacinas no Brasil e no mundo. Né? Mesmo diante de todas essas dificuldades, os estoques têm sido mantidos e o médico, o enfermeiro que decidir pelo tratamento, pela forma como vai ser conduzido esse paciente, ele ter acesso a essa medicação ou ao insumo que ele precisa. Esse é o ponto crucial, né, que deve ser sido ofertado aos profissionais. Muito bem, nós estamos conversando no nosso programa Hora Cidadã hoje com o secretário municipal de saúde. Estamos recebendo aqui o professor Helmivan Milhomem, né, e a professora Márcia Marrone, também doutora Márcia Marrone, ambos enfermeiros, estão nos ajudando, claro, esclarecendo. A gente está conversando agora, nesse momento, sobre esse tratamento, o Helmivan acentuando algo que nós já identificamos como sendo uma estrutura, né, correta de que o médico tem que ter, ele sim, o direito, o dever, a responsabilidade de indicar em que momento e quais medicamentos ele deve ministrar para os seus pacientes. Mas o município tem medicamentos para oferecer ao médico? Foi feito compra de medicamentos especificamente para atacar esse problema, Helmivan? Existe, Paulo, as demandas elas são montadas basicamente da seguinte forma: existe uma lista de medicamentos que já são próprios do SUS, né, que cobre a maioria desses medicamentos, que já são conhecidos, que estão disponibilizados nas unidades básicas, né, e além disso existe a demanda específica que o profissional às vezes solicita, porque são medicamentos novos, ou medicamentos que por um ou por outro motivo o profissional começou a solicitar. Ele tem essa demanda grande, aí o município se adequa para atender aquela solicitação que surgiu, né, dos profissionais médicos, da equipe médica que está atendendo os pacientes. Nesse sentido, o município tem buscado atender, sim, tanto aqueles que já são de rotina, que já se compram periodicamente para atender as unidades básicas, são da Rename, dão uma lista que o SUS tem, que precisa ter, e tanto medicamentos dessas necessidades pontuais. À medida que eles foram surgindo a demanda, o município tem buscado. Existem aí algumas limitações, né, tanto desses processos de compras, porque eles precisam ser ágeis, eles precisam ser rápidos, quanto da coerência legal para se comprar, né? Nós estamos falando aí de processo citatório e tal, mas existem as leis que já flexibilizaram em algumas situações emergenciais, bem como da adequação financeira disso. Não se pode negar que existe um impacto financeiro disso.
Ah, mas aí tem recurso federal. Tem, sempre teve. Nós trabalhamos com tripartite, sempre foi o SUS. Então, existe uma parte do município, existe uma parte do Estado, existe uma parte do governo federal. Nós só temos que lembrar que do jeito que sobe aquele gráfico das doenças, das mortes, das internações, também sobe o gráfico dos custos. E nós estamos vivendo nos últimos 12, 14 meses uma variação de preço, Paulo, enorme, muito grande, além da dificuldade de se encontrar insumos básicos. Nós já tivemos dificuldade no Brasil de encontrar luva de procedimento. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar de preço de mercado que eu compro na farmácia. Em fevereiro do ano passado, eu comprei para o meu consumo pessoal uma caixinha de luva com 100 unidades, custou R$18. Hoje ela custou, a última vez que eu fui na farmácia, lá perto de casa, R$151. É isso. Então, por aí a gente tira como é que estão. Então, isso tudo também, quando aquele gráfico sobe, tem o impacto financeiro. Então, todas essas são questões que a gestão tem levado, mas priorizando sempre o atendimento desses medicamentos para o paciente lá na ponta. E aí, secretário, nessa altura do campeonato, é bom esclarecer, deixar claro isso, né? Não é uma questão de, vamos dizer, ganância do comerciante, nem muito menos de corrupção do governante. É uma questão de mercado. Antes dessa pandemia, quantas pessoas iam na farmácia comprar uma caixa de luva, na verdade? E agora, quantas estão indo? É importante deixar isso claro, porque nós estamos vivendo num momento da vida nacional ou até mundial em que as pessoas estão pensando pouco e agindo muito, e logo tirando conclusões que nem sempre são as melhores conclusões. E nesse sentido, deixar claro, o custo do material de saúde aumentou demais, porque o mundo inteiro está comprando esse material de saúde. Né? Então, antes de sair jogando pedra em dono de farmácia, em empresário, que está fazendo o possível para manter os preços, eu tenho certeza que a maioria deles está fazendo o possível para manter os preços, mas não consegue. E também os governantes, que num determinado momento tinham um equipamento com um preço e agora tem outro, não é isso? É verdade. Eu estou vendo uma conversa na paralela aqui, o pessoal está apelando para o limãozinho, para a receita da vovó, para o aumento da imunidade. Tem a ver, né, Márcia, exatamente com tudo que a gente vem falando, quer dizer, a preservação, o cidadão também tem lá na sua cultura umas estratégias que elas também acabam sendo importantes. Voltando um pouquinho nessa questão da prevenção, né, doutora Márcia? Sim. Na verdade, assim, eu sempre coloco e gosto muito de falar sobre manter o sistema imunológico adequado, estar com ele em alta, que nem a gente fala. O sistema imunológico é o nosso soldadinho, são os nossos soldados de defesa do organismo. Então, o que é que aumenta o sistema imunológico? Boa alimentação, vitamina C, magnésio. Isso tudo que eu estou falando aqui não são medicamentos, são suplementos. E isso precisa deixar muito claro. Vitamina C, vitamina D, sol, tomar o sol das 11 às 2 da tarde, que nos ensinaram por anos erroneamente que deveria ser o sol da manhã, aquele sol cedinho. Não, esse sol não sintetiza a vitamina D. A vitamina D, ela na verdade, ela é um hormônio que ela precisa ser liberado, sintetizado pelo corpo através dos raios solares, mas ela também tem a forma sintética, né? Que a gente pode utilizar via oral. Então, isso tudo não são medicamentos, são suplementos, certo? A gente precisa deixar coisas bem claras. Quando eu falo em suplementação, eu posso sim aumentar o meu sistema imunológico. Vamos tratar de vacinação. A gente está recebendo hoje o secretário municipal de saúde, Helmy Van Milhomem, estamos recebendo a doutora Márcia Marrone, nossa parceira, o professor Antônio Roveroni está conosco, e os alunos do direito também aqui participando conosco, assistindo, ouvindo aos debates, mandando suas perguntas. Secretário, vacinação. A gente falou de tudo hoje, agora a última etapa, o que nós temos de novidade com relação à vacinação, calendário, as dificuldades que tem encontrado, só coisas boas, só notícias boas, enfim. Você esteve no Ministério da Saúde com muito mais propriedade, vai nos informar sobre como é que está o processo de vacinação aqui para a nossa cidade.
Então, Paulo, esse tem sido realmente a grande dificuldade, porque é a saída, né? E o mundo inteiro está brigando por vacinas nesse momento. O Ministério da Saúde tem feito uma distribuição equânime entre os estados, e os estados repassam para os municípios. É importante dizer, Paulo, que quando a vacina vem do estado para o município, assim como vem do Ministério para o estado, ela já vem direcionada para os grupos prioritários, seguindo sempre a linha do Programa Nacional de Imunização. Então, ele já vem bem direcionado, bem definido. E aí, chegando no estado, o estado repassa para os municípios, e aqui a gente faz a adequação segundo os grupos prioritários que nós temos na nossa sociedade. Felizmente, as notícias são boas, né, Paulo? Porque tem chegado vacina, nós estamos aí com a perspectiva de receber mais vacinas nos próximos dias, e nós já teremos, a partir de amanhã, quinta-feira, dia 22, nós já retomaremos, por exemplo, a aplicação da segunda dose, de quem já tomou a segunda dose. E nós teremos de 8 às 17 horas, por exemplo, de amanhã, quinta-feira, a vacinação da segunda dose. Elas vão ser feitas ali na UBS Sol Nascente, né, na praça ali do Mauro Cunha. Nós teremos na segunda-feira também segunda dose. Nós estamos falando da Coronavac, tá bom, Paulo? Quem tomou a primeira dose da Coronavac, é só olhar no caderninho, no seu cartão de vacina, que lá tem o dia que você fez, o tipo da vacina, quem fez a vacina, e tem também a previsão do período que você deve tomar a segunda dose. Então, nós teremos a segunda dose da Coronavac nessa quinta-feira, dia 22. E para todas as idades, Helmivan, para todas as idades? Então, eu vou falar as idades agora, tá? Muito bem. Na segunda, na quinta-feira, de 70 a 79 anos, né? E na segunda-feira, de 68 a 69 anos. Essas informações também estão nas redes sociais do município, tá? No Instagram, no Face, e lá no site da Prefeitura, um bannerzinho explicando tudo direitinho, talvez como é muita informação. Veja, Paulo, nós estamos, além dessas aqui, também fazendo outras vacinas, da influenza, por exemplo, né? Então, isso às vezes confunde. Lá está tudo explicadinho, mas olha só, amanhã, 70 a 79 anos, segunda dose da Coronavac, e na segunda-feira, dia 26, 60 e 69 anos, né, também segunda dose da Coronavac. 68 e 69, né? Isso, 68 e 69. Ah, você falou 60. Então é 68 e 69, segunda dose, segunda-feira. Segunda dose, segunda-feira, isso. Perfeito. Tá. Pois sim. Tem algum problema a pessoa tomar vacina H1N1 e a da Covid ao mesmo tempo, junto? Então, a base da orientação é sempre o que a ciência tem orientado. E a orientação do próprio Ministério é que ela seja feita 15 dias, né, um período depois que você concluiu a sua imunização da Covid, né? Então, naquele intervalo que tem entre uma e outra, no caso da Coronavac, você abstém-se de fazer. Conclui a imunização do Covid e você faz depois. Ou então você faz com bastante antecedência antes de iniciar a imunização da Covid. Então, pelo que eu entendi, quem ainda está longe nessa questão da faixa etária já pode procurar H1N1, porque vai demorar a Covid, então ele já se imuniza da H1N1. E aí fica agora isso, né? Perfeitamente. Agora, quem já se imunizou da Covid tem que aguardar. Deve ser uma fila parecida, né? Uma escadinha aqui, outra escadinha ali, 15 dias depois. É o que eu imagino. Isso. A diferença, doutor, é que foi feito de forma inversa. Se vocês observarem, a influenza começou justamente dos mais jovens e ela está ascendente, justamente para que esses públicos não se cruzem. Perfeito. E nem se encontrem, né? E seguindo aqui, Paulo, nós temos primeira dose também nos próximos dias. Essa é da AstraZeneca, né? Então, nós, na sexta-feira agora, depois de amanhã, dia 23, nós temos a primeira dose na sexta-feira para pessoas de 65 e 66 anos, e no sábado a primeira dose, a AstraZeneca, é de 64 anos. Então, nós estamos começando a baixar
a faixa etária. É importante dizer que essas doses, Paulo, a vacinação ela começa sempre às 8 horas, nesses pontos que nós já falamos aqui, já são de conhecimento da comunidade de Gurupi, e as doses permanecem fazendo enquanto durar os estoques de vacina. Perfeito. A dificuldade de Gurupi é a dificuldade de todas as cidades, é receber em quantidade suficiente para aplicar a vacinação. Nós tivemos no início da vacinação aqui um pouco de confusão, porque todo mundo queria vacinar ao mesmo tempo, e parece que essa situação já foi corrigida, né, secretário? Sim, foi equalizado. Na verdade, Paulo, toda situação nova, ela gera um tipo de... Ela necessita de espaço para ela ser organizada, caminhar direitinho. Foi isso que aconteceu, não só aqui, isso ocorreu em outros lugares do país também, mas hoje nós já temos uma equipe que está sendo, inclusive, estamos reforçando a equipe, né, com mais profissionais para poder atender melhor ainda a comunidade, para que a gente consiga fazer isso de forma mais célere, inclusive fortalecendo e montando uma força-tarefa para que essas informações sejam jogadas no sistema de internet, porque a prefeita Josi Nunes também tem essa preocupação para que toda a sociedade tenha acesso de quanto que está sendo feito, como que está sendo feito, quais são os índices que nós alcançamos, valorizando sempre a transparência dessas informações. Muito bem, chegamos ao finalzinho do nosso programa. Vamos agradecer imensamente a participação, o tempinho dedicado para a gente aqui do secretário municipal de saúde, Helmy Van Milhomem, a doutora Márcia Marrone também com a sua colaboração sempre muito legal, muito interessante, e aos nossos colegas alunos do direito. Professor Antônio Roveroni, deixo para o senhor fazer o encerramento. Primeiro, quero só uma falinha de encerramento do Helmy Van e da Márcia. Por favor, Helmy Van. Primeiro, Paulo, agradecer a você e a toda a equipe do programa pelo convite, a doutora que nos acompanhou, aqui a todos que estão nos acompanhando. De forma especial, eu queria agradecer a prefeita Josi Nunes pela confiança depositada, agradecer a comunidade grupiense da forma carinhosa como tem nos recebido e dizer a todos, Paulo, que nós seguimos aqui, a exemplo de hoje, que é um feriado, nós estamos aqui na Secretaria Municipal trabalhando, estaremos assim todos os dias, sem hora, sem dia, sem feriado, sem final de semana, porque o objetivo maior, por orientação da própria prefeita Josi Nunes, é atender os preceitos legais e principalmente a nossa comunidade. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Tchau, Márcia. Tchau, Paulo. Obrigada mais uma vez por estar participando desse Hora Cidadã, que tem como principal objetivo o controle e o combate à Covid, que também desejo boas-vindas aí ao novo secretário, que ele possa desenvolver um papel que não está sendo nada fácil nesse momento de mundo, né? Mundo, Brasil, Gurupi, mas conte conosco. Nós temos um grupo que foi criado no WhatsApp, juntamente com a secretária de Cultura e de Ciência e Tecnologia do município, no qual nós disponibilizamos todo e qualquer ajuda. Por quê? Porque nós entendemos que o cidadão ele precisa estar engajado juntamente com todos os profissionais no combate à Covid. Obrigada a todos. Tem até uma perguntinha, não sei se Helmy Van... está aí ainda o Helmy Van. Tem alguma previsão sobre venda de vacina em laboratório particular, Helmy Van, secretário? Paulo, até onde eu tenho conhecimento, o Programa Nacional de Imunização tem uma breve previsão de quando os grupos prioritários forem todos atendidos, existe a previsão de que o governo consiga autorizar a comercialização pela rede privada. E até lá também a previsão de que quando a iniciativa privada tiver essa condição, que ela também forneça vacina para o SUS. Então, existe esse horizonte. Roveroni, um abraço. Um grande abraço, professor Paulo Albuquerque, nosso parceiro de 10 anos de Hora Cidadã. Amigos da Hora Cidadã, estamos terminando mais um programa, daqui a pouco vai ser postado no nosso canal do YouTube e nós vamos divulgar os links de acesso nas redes sociais. Pedimos que você ouça o programa, se não ouviu, ouça o programa, se puder curtir, compartilhar, nós agradecemos muito
Lembrando que a Universidade de Gurupi é a universidade pública do município de Gurupi. Também quero agradecer muito a Dayana Monteiro Aguiar, a Lara Gomes Dias, a Luizânia Saraiva, a Maria Eduarda Isaacson e outros alunos que estiveram por aqui, já saíram, e eu não tenho a lista agora, mas agradecer a todos que já estão participando, começando uma participação. Lembrando que a Hora Cidadã tem a participação dos alunos, e mais tarde nós vamos preparar a participação deles para eles poderem também falar aqui para o nosso ouvinte. Muito obrigado a todos. Secretário Reumivan, seja bem-vindo, conte conosco. A Universidade de Gurupi, como eu disse antes, é do município de Gurupi, então ela está presente e estamos aí para vencer mais essa dificuldade. Um grande abraço, amigo ouvinte.